Bom, pessoal, eu sou o professor Elvio e nós estamos fazendo a nossa primeira aula remota. O tema de nossa aula é noção de função. Talvez você queira saber o porquê dessas aulas remotas. Nós estamos passando por um momento de pandemia em nosso país e a educação não pode parar. Então, a SEDUC, Secretaria Estadual de Educação do Piauí, está trabalhando com todas as escolas no sentido de manter as atividades escolares de vocês funcionando. Então é muito importante que vocês participem dessas aulas remotas, vocês vejam os vídeos, respondam os exercícios, enviem os exercícios para a gente, comentem as aulas, tirem as dúvidas, porque é uma oportunidade que vocês têm de aprender mesmo nesse período de isolamento social. Eu sou o professor El, nós estamos usando o nosso canal Revisões Matemáticas para passar estas aulas para vocês. Eu espero que vocês aproveitem e se inscrevam no nosso canal, dê like também para fortalecer o canal. Bom, o assunto noção de função. Essa palavra função pode já estar causando assim um pouco de ansiedade em alguns de vocês. Meu Deus do céu, que assunto é esse? Que palavra estranha é essa? Meu Deus, não vou aprender. Não, gente, é muito fácil. Eu vou fazer aqui uma introdução, começando de equação, para vocês perceberem quanto esse assunto é fácil, não é difícil. Então, veja bem, se eu tiver essa expressão aqui, ó, x mais 2 igual a 4. Essa equação é bem simples. Eu acho que vocês de cabeça já sabem o valor de x. Ou seja, se o x aqui, somado com 2, é igual a 4, o x só pode ter um valor, que é o valor 2, certo? Existe uma maneira de você responder que seria x igual a 4 menos 2. X igual a 2, certo? Mas até mentalmente você consegue perceber, ó, x mais 2 igual a 4. Então, o valor de x é igual a 2. Muito bem. Isso aqui a gente chama de equação do primeiro grau, certo? Vocês viram esse assunto no 8º ano. Agora, se em vez do 4 a gente colocasse uma outra variável, tipo assim, x mais 2 igual a y. Bom, você pensa assim, era muito fácil quando era apenas uma variável, né? Bastava eu dizer que o x era 2, 2 mais 2 é 4. Mas agora ficou mais difícil. Não ficou difícil. Por quê? Porque, como se trata de duas variáveis, você pode atribuir um valor para x, e esse valor pode ser qualquer valor real, e você vai encontrar um valor para y. Por exemplo, vamos fazer aqui uma tabelinha.
onde a gente vai colocar de um lado o valor de x, do outro lado o valor de y. E aqui no meio a gente vai colocar a nossa fórmula, tá certo? Então, se você atribuir os valores 1, 2, 5, 7 para x, você vai encontrar valores para y, certo? Então, quando x é 1, 1 mais 2 é igual a 3. Então, y é 3. Quando x é 2, 2 mais 2 é igual a 4. Então, x é 4. Quando x é 5, 5 mais 2 é igual a 7. Então, y é 7. Quando x é 7, 7 mais 2 é igual a 9. Então, o y é 9. Então, qual é a diferença? Quando você só tem uma variável, você vai descobrir apenas um valor, certo? Vai ser a solução dessa equação. Ok? Agora, quando você tem duas variáveis, x e y, você vai ter vários valores, não é? Como solução. Por exemplo, quando o x é 1, o y é 3. Quando o x é 2, o y é 4. Então, você vai ter pares ordenados. Ó, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 7, 9. Certo? Então, como solução, você vai ter pares ordenados e esses pares ordenados aí serão infinitos. Então, em vez de uma solução, você vai ter infinitas soluções. Tá certo? Mas eu quero que você perceba uma coisa. Essa equação, ela também pode ser chamada de função, tá certo? Basta que eu coloque o y primeiro, certo? Igual a x mais 2, ou seja, eu estou colocando o y em função de x, certo? Ou seja, y depende do valor que eu atribuí para x. Qualquer valor que eu atribuir para x, eu vou ter um valor correspondente y, certo? Então, essa fórmula aqui, nesse formato, é a fórmula de uma função, tá certo? Que função é esta? É uma função do primeiro grau, tá certo? Assim como esta equação era do primeiro grau, apenas coloquei o y primeiro e depois o x mais 2, transformei numa função do primeiro grau, tá certo? Esse x e esse y são variáveis, nós já sabemos. Eles podem mudar os valores, ou seja, você pode atribuir qualquer valor para x e encontrar o seu correspondente y, e apenas um, né? Bom, aqui é a mesma coisa. Se você atribuir o valor para x, você encontra o valor de y. Então, esse y, o nome dele é variável, certo? Variável, que você já conhece. Só que agora vai receber outro nome. Dependente. Variável dependente. Por quê? Depende do valor que eu atribuí para x e eu vou ter o valor de y. E x é a variável independente. Ok? Variável independente.
Então, nós temos aqui y mais 2x. Nós temos aqui a fórmula ou a regra, não é, de formação da função. Ok? Então, sempre uma função que é uma equação com duas variáveis, sempre vai ter a sua fórmula, que é a expressão que define essa função, vai ter a variável independente, que é sempre o x, e vai ter a variável dependente, que é o y. Tá bom? Então, vocês estão conhecendo esses nomes são importantes. Todos os valores que eu atribuo para x também recebem um nome, certo? Esses valores são chamados domínio da função. Então, o que é o domínio da função? É o conjunto de valores que eu atribuo para x. E eu chamo de D. Esses valores aqui eu chamo de imagens de x pela função. Tá bom? Então, representa pela letra IM. Então, nada mais é do que os valores que eu encontrei quando eu atribuí um valor para x. Por exemplo, quando eu atribuí 1, encontrei 3. Quando eu atribuí 2, encontrei 4. Quando eu atribuí 5, encontrei 7. Quando eu atribuí 7, encontrei 9. Então, todos esses valores que eu encontrei são as imagens de x pela função. É um conjunto de números. Todos esses valores que eu atribuí para x, também um conjunto de números, são o que a gente chama de domínio da função. Tá certo? Então, vocês estão vendo que não é muito complicado. Vamos ver um exemplo. Supondo que o valor de 1 litro de gasolina seja R$4,50, certo? R$4,50. Então, quantidade de litros colocados no tanque pelos clientes, né? No caso, quantidade de litros no tanque da moto, assim, da moto. E nós vamos ter também valor a pagar, certo? Então, essas duas aqui são grandezas variáveis, ok? Por que, professor, grandezas? Grandezas porque você pode medir a quantidade de litros que você coloca no tanque de gasolina. E variável porque tem pessoas que colocam 2 litros, tem pessoas que colocam 3 litros, tem pessoas que colocam 10 litros. Então, são variáveis. Então, quantidade de litros colocados no tanque da moto. É uma grandeza que varia. Valor a pagar, outra grandeza que varia. A questão é, quem depende de quem? Então, qual dessas duas grandezas depende uma da outra? Lógico, quantidade de litros que você vai colocar no tanque de gasolina vai ser o quê? A variável independente, certo? Que você vai representar na fórmula
pela letra X. Sempre pela letra X? Não, não obrigatoriamente. Você pode representar por outra letra. Valor a pagar. Ou seja, vai depender da quantidade de litros que você colocar de gasolina na moto. Então, você vai chamar de Y. Ou seja, o valor a pagar depende da quantidade de litros que você vai colocar na moto. Então, a partir daí, você pode criar a fórmula da função. Certo? Que seria y igual. Por que eu coloco y primeiro? Porque ela depende, ela é a variável dependente. Então, y vai ser igual. Quanto custa um litro de gasolina? R$ 4,50. Então, 4,50 vezes quantidade de litros, X. Então, esta é a fórmula da função. Tá certo? Então, y, variável dependente. X, variável independente. Tá certo? Os valores que eu atribuir para x serão o domínio da função. Os valores que eu atribuir para y serão a imagem da função. Para cada valor que eu atribuir para x, eu vou ter um valor correspondente y. E função é exatamente isso. Essa relação entre duas grandezas, onde para cada valor que eu atribuir para x, que é uma das grandezas, uma das variáveis, eu vou ter uma e apenas um valor correspondente para y. Tá certo? Então vamos ver isso aqui na prática. Vamos fazer nossa tabelinha novamente, onde a gente vai ter de um lado o x, do outro lado o y, certo? E no meio nós vamos ter a fórmula. Pronto. Então, vamos atribuir valores para x, certo? Então, vamos atribuir 1, 2, 10, 12. Pronto. Vamos supor, 4 pessoas foram lá colocar gasolina, um colocou 1 litro, o outro colocou 2 litros, o outro colocou 10 litros e o outro colocou 12 litros de gasolina. Então, pela fórmula aqui eu vou saber exatamente qual é o valor que cada um vai pagar. Então, graças a essa fórmula, eu posso descobrir o valor de x, eu posso descobrir o valor de y. Então, 4,50 vezes 1, 4,50. 4,50 vezes 2, dá R$9. 4,50 vezes 10, R$45. 4,50 vezes 12 vai dar exatamente 45 mais 9, R$54. Certo? Então, nós temos aqui os valores do domínio da função, os valores da imagem de x pela função, certo? Então, gente, função nada mais é, nada menos é do que isso. Uma relação entre duas variáveis, x e y, certo? Onde, para cada valor que eu atribuir para x, eu vou ter um e apenas um valor de y. Espero que vocês tenham compreendido e no nosso próximo vídeo nós vamos resolver algumas questões sobre esse assunto e vocês vão entender bem melhor. Então, para terminar o nosso vídeo, eu quero agradecer por vocês terem assistido até aqui, principalmente os nossos alunos que estão no isolamento social, estão estudando em casa através dos vídeos
Eu agradeço por vocês terem assistido. E não se esqueçam de se inscrever no canal, também dar o seu like se vocês gostaram, né? E fazer os comentários se vocês não gostaram de alguma coisa, ou se vocês gostaram, vocês podem fazer o comentário, tá certo? Com certeza na próxima aula, quando a gente for ver mais exercícios, vocês vão compreender bem melhor. Então eu agradeço pela participação de vocês e valeu!